Boa noite, mulherada. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade, de estar aqui. Eu confesso para vocês que eu não me sinto a melhor pessoa para estar aqui, e também não sou, mas, na verdade, assim, eu me sinto a pessoa improvável para estar aqui, sabe? Mas, uma coisa eu tenho certeza, da convicção do que o Senhor tem me pedido para fazer. E por mais que eu não me sinta a pessoa indicada para isso, eu vou atender ao chamado do Senhor. Eu vou atender. E eu sei que é Ele que vai capacitar. Porque eu não faço nada. Eu falo para Deus, eu não tenho nada para entregar. Mas eu vou fazer o que eu estou me pedindo. Amém? E isso é para todos nós aqui, é para cada uma aqui. A palavra vai falar sobre isso hoje. Então, gente, eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6. Olha, abriu certeiro. Ah, tá. A Lali estava ministrando e ela nem sabe a palavra que eu vou falar. E o Espírito Santo já falou para ela sobre o que a gente vai falar aqui. Deus usa, irmãs. Deus usa cada uma de nós. Cada uma de nós tem um propósito. Amém? Capítulo 6. Nós vamos começar a ler ali a partir do versículo 2. Aqui está falando nesse texto, que Jesus ele tinha atravessado ali o lago da Galileia, que também é chamado de Tiberíades, Então, aqui a gente vai ler que uma grande multidão estava seguindo Jesus, porque eles estavam vendo muitos milagres que Jesus estava fazendo, curando os doentes e os milagres que Jesus estava fazendo, principalmente ali curando os doentes. Então, ele subiu e sentou-se ali com seus discípulos. Ele subiu ao monte, e ficou ali sentado com seus discípulos. E aqui fala que a festa da Páscoa estava chegando, estava perto. Então, Jesus olhou assim em volta de si e ele viu uma grande multidão que estava chegando perto dele. Então, ele disse para Filipe. Filipe era o discípulo que estava com ele, que acompanhava Jesus ali diariamente, Ele disse assim para Filipe: Filipe, onde vamos comprar comida para toda essa gente? E aqui no versículo 6, a Bíblia diz que Jesus já sabia muito bem o que Filipe ia dizer. Mas disse isso para Filipe para ver qual seria a resposta de Filipe. E Filipe respondeu assim: para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisaríamos gastar mais de 200 moedas de prata. Então, um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: digam a todos que se sentem no chão. Então todos se sentaram. E havia muita gente naquele lugar. A Bíblia aqui fala que estava ali quase 5.000 homens. Em seguida, Jesus pegou os pães, deu graças a Deus e os repartiu com todos. E fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. Quando já estavam satisfeitos, ele disse aos discípulos: recolham os pedaços que sobraram, a fim de que não se perca nada. Eles ajuntaram os pedaços e encheram 12 cestos com o que sobrou dos 5 pães. Gente, essa palavra aqui, eu acho que todo mundo já ouviu falar sobre esse milagre, Até quem não costuma ler a Bíblia já ouviu falar sobre esse milagre, porque é um milagre que ficou muito marcado, por todo esse tempo. E, sabe, eu estava sentindo, assim, o Espírito Santo, falando alguns fragmentos, estava falando para a Dori, de coisas que eu precisaria estar compartilhando com vocês. E eu pedi para Deus: Deus, me mostra na palavra o que tu queres que eu fale, me dê uma palavra para seguir.
Gente, não levou dos 15 minutos. Eu fui fazer o meu devocional, eu li isso aqui, e Jesus falou assim, ó, é isso aqui. É a partir disso que vai vir a palavra. E interessante, né? A partir de uma passagem que já é tão conhecida por nós, que a gente já ouviu falar tanto, né? Mas que assim, Deus me deu assim, me mostrou assim algo muito precioso a partir dessa palavra, sabe? Então a gente viu ali que no versículo 5, Jesus olha para toda aquela multidão que estava chegando perto dele e diz para Filipe, onde vamos comprar comida para toda essa gente? E aí no versículo 6 a gente vê que Jesus já sabia muito bem qual seria a resposta de Filipe. Sabe, irmãs, eu tenho certeza que Jesus fez essa pergunta para Filipe porque ele queria que Filipe achasse uma solução para a multidão, né? E aqui Filipe responde, então, para cada pessoa receber um pouco de pão, seria necessário mais 200 moedas de prata. Aqui nós vemos que Filipe, mesmo andando com Jesus todos os dias, vendo os milagres, tudo aquilo que Jesus estava fazendo, Filipe olhou para aquilo tudo e ele não pensou assim, Jesus também pode multiplicar a comida para alimentar essa gente. Não. Ele pensou de uma forma completamente racional. E aí aqui, quantas vezes, o que o Senhor tem falado para nós, gente? Quantas vezes o Senhor nos pede algo e tudo que nós temos para oferecer, para responder a isso, são as nossas desculpas racionais. Várias desculpas. E a gente não consegue ver através daquilo que Ele pode fazer. Então aí André, né, o outro discípulo, chega e diz para Jesus, está aqui um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Então, quantas vezes nós duvidamos do que o Senhor tem colocado nas nossas mãos? Achamos que os dons, talentos que Deus nos dá são tão poucos, tem pessoas tão mais qualificadas, capacitadas do que nós, não é mesmo? Mas, gente... Oi? Alguém desligou meu microfone aqui. Não? Oi? Vou cantar aqui. Voltou, beleza. Então, gente, quantas vezes a gente consegue pensar, mas fulano é mais capacitada do que eu, né? Tem mais... Não sei, tem um jeito mais despachado, assim, né, para Deus usar. Sei lá, passa tanta coisa na nossa cabeça, mas a gente sempre acha que a gente não tem nada para oferecer para a multidão, sabe? E uma coisa, assim, que eu tenho aprendido com o Senhor é que o Senhor não está preocupado com quanto que nós somos capazes. O Senhor não está preocupado com isso. O Senhor está preocupado com a nossa resposta a Ele. O Senhor quer ouvir de nós o nosso sim. Sim, eu vou. Sim, eu vou fazer aquilo que tu estás me pedindo. E é Ele que nos capacita, não tem nada a ver com o quão capacitadas nós somos. Sabe, gente, eu vou contar um pouquinho para vocês de algumas experiências pessoais que eu tenho tido, porque eu não posso falar aqui para vocês de nada que eu não consigo, que eu não esteja vivendo. E sabe, essa vez, a segunda ministração que eu estou dando, né? Que o Senhor está dando através de mim. E eu confesso para vocês que às vezes o Senhor me manda para falar umas coisas que eu penso assim, Deus, é a segunda ministração, é sério que o Senhor quer que eu fale isso aí tudo? Misericórdia da minha vida, né? Mas amém. Vamos lá. Na primeira ministração, sabe? Algumas pessoas estavam aqui, né? E eu contei um pouquinho para vocês, assim, da experiência que foi, como o Senhor falou comigo, pediu para eu ministrar para as mulheres, me deu até naquele culto, me falou tudo, assim, ó. Me falou até o tema que seria. E eu tinha tanta convicção que era Deus falando comigo, gente, que eu não tinha dúvida. Mas aí passaram-se alguns meses e eu fui me preparando, fui buscando a Deus e amém. Quando começou a chegar bem pertinho do dia, pensa como a minha mente foi bombardeada. Gente, existe um inimigo que quer nos paralisar para a gente não fazer a obra de Deus. Como a minha mente foi bombardeada. Me vinha setas assim, ó. O quê?
Quem tu pensa que tu é para estar falando de Deus? Quem tu pensa que tu é para estar ministrando a palavra de Deus? Gente, me vinha coisas até lá do meu passado antes de conhecer Jesus. Olha como o inimigo quer nos parar. Então, eu tive umas experiências muito fortes, assim, sabe? Quem trabalha aqui comigo, né? Tem algumas moçoilas que trabalham aqui comigo. E, gente, Deus, ele é engraçado, porque como Deus gosta de falar comigo no meu trabalho. Eu estou lá trabalhando, daqui a pouco, às vezes alguém olha pra mim e eu tô lá chorando. Mas é Deus falando comigo. E, sabe, é interessante assim, porque graças a Deus o meu trabalho me permite isso. Eu tô lá na minha salinha. Gente, presta atenção em mim aqui, esquece esse negócio aí. Eu tô lá na minha salinha trabalhando e graças a Deus eu tenho essa possibilidade. Eu coloco lá, tá sempre um louvor, uma adoração de fundo, sabe? E que bênção é isso, porque isso permite que as pessoas possam ser ministradas por Deus naquele ambiente, sabe? E até estava conversando com a Joana, aquele momento, assim, a gente conversando, nem lembro que a gente tá conversando direito. Cara, mas eu tava passando essas lutas, sabe? Esses bombardeios na minha mente, assim. E aí, eu falando com ela, daqui a pouco, parece que o Senhor me fez me enxergar como uma criança de novo. E sabe, gente, nós não nos convertemos assim quando eu era criança, foi muito depois. Mas eu lembro que eu era uma criança muito vazia, assim. Sabe? Tinha um vazio dentro de mim, mesmo criança. E a gente frequentava de vez em quando a igreja luterana, né? E eu lembro, assim, que mesmo a gente não tendo conhecimento, não sabendo como buscar Deus direito, quando chegava o tempo de, né, aquilo que representava buscar a Deus, cara, como aquilo me completava. Sabe, como aquilo, assim, me preenchia, assim, por dentro. Eu nunca gostei de acordar cedo, mas quando precisava acordar cedo para ir buscar a Deus, eu gostava. E quando eu estava naquele lugar, cara, eu não queria nem ir embora. De tanto que aquilo me preenchia. E aí, Deus falou assim comigo, tá vendo, filha? Foi para isso que eu te criei, para servir na minha casa. Eu te criei para isso, para servir na minha casa. Ai, daí eu já comecei a chorar ali mesmo, no meu trabalho, né? Eu só virei, a gente estava de costas uma para outra conversando, eu senti que ela parou de falar, daí eu virei assim, Então, gente, tive essa experiência assim, é assim mesmo, tive essa experiência, sabe? Ai, daí, meu Deus, aquilo acalentou meu coração, saber, não é minha, não é coisa minha, é Deus na minha vida. E, gente, tinha experiências assim, ó, de eu estar lá orando, daqui a pouco eu sentia os meus lábios queimando. A Espírito Santo falando, eu tô tocando teus lábios para carregar da minha palavra. Gente, experiências assim, que se eu falar parece que eu tô assim, louca, né? Mas aí tem outra coisa assim, ó, que tem experiência que nós só iremos ter se nós dissermos sim pro Senhor. Tem experiências que a gente não vai ter se a gente continuar no nosso mesmismo, paralisada. Sabe, tem experiências que exigem de você uma loucura santa, uma renúncia, uma obediência. E não importa o quão louco possa parecer, se Deus te pedir, obedeça. Obedeça, não importa a loucura que possa parecer, obedeça. Aí aqui então eu vou falar para vocês um outro testemunho bem pequeno, que também que trabalha comigo já sabe porque ouviu falando essas coisas, né? Mas um dia lá no meu trabalho, assim, graças a Deus, lá no nosso trabalho, a maior parte das pessoas já foram alcançadas por Jesus. Glória a Deus, né? Mas tem uma pessoa que trabalha com a gente, pensa numa mina querida, mas querida, assim, um amor de pessoa. Mas sabe aquela pessoa que tem suas confusões internas, seus dilemas com Deus muito fortes, assim? Aquela pessoa, assim, que ela tem um potencial tão grande nas mãos de Deus, mas ela tem muitos dilemas internos e ela tem confrontos assim, com os princípios e valores, né, de Deus. E um dia ela falou para mim assim, sabe, Julie, eu não acredito na Bíblia. Porque ela já foi escrita há tanto tempo atrás, por tantas pessoas, eu não acredito nisso.
Aí eu olhei para ela e falei assim, sabe de uma coisa? Talvez eu também não acreditasse antes, não dessa forma. Mas a partir do momento que eu tive uma experiência tão real com Deus, eu comecei a ler a Bíblia e eu vi que ela não é um livro morto, que ela é um livro real, que as coisas que eu li aqui começaram a acontecer na minha vida, eu percebi que não é só um livro, que ela é real e eu acredito nela. E aí a gente foi, orando e ministrando ela, assim que dá, a gente, fala um pouquinho. E aí, gente, sabe o que Jesus falou pra mim? Não é pelo só falar que vocês vão alcançar ela. Ela precisa sentir o evangelho de poder. Ela precisa entender do meu poder, ela precisa sentir o meu poder. E aí, num belo dia, eu tava lá no meu trabalho, lá na minha salinha. Ela chega assim na salinha, correndo. Ai, Julie, que dor na minha costela. Do nada começou uma dor na minha costela. Deu lá, né? E o Espírito Santo falando, vai e ora por ela. Deu, Jesus, é tu mesmo. Olha só, né? A gente sabe que é Jesus, né? Mas aquela hora, a gente pensa, meu, que situação. Eu sei do que ela pensa. Como é que vou chegar e pedir para orar por ela? Jesus falou, vai orar por ela e é agora. Lembra? Ela só vai saber. Ela só vai crer perante o evangelho de poder. Aí eu fui lá, gente, e falei, escuta aqui, amiga, posso fazer uma pergunta? Tu vai estranhar, mas deixa eu te fazer uma pergunta dela. Tá, deu assim, eu posso orar por ti? Dela, desconcertada assim, pode. Daí eu, amém, né? Fui lá e falei, escuta aqui, onde é que tá doendo? Daí ela apontou assim. Daí eu, gente, sem muita firula, eu pus a mão, sentia, de pôr a mão onde estava doendo. Orei por ela, falei, Senhor, toca ela, Deus. Tira essa dor e que ela saiba que é tu que está tocando ela. Amém. Em nome de Jesus, eu amém. Ela, amém. Aí, não deu 30 segundos, eu já voltei rapidinho, pra minha cadeira, vou fingir que nada aconteceu, né? E aí, acabou com ela assim, ai, Julie. Eu falei, pensei, meu Deus, lá vem ela reclamar que eu orei por ela, né? Ela, ai, Julie, passou. Já passou, Julie. Eu não acredito, já passou. Cara, eu olhei pra ela e comecei a chorar, de novo. Falei, tá vendo, Mário? Esse é Jesus. É real? É real. Então, gente, não interessa. Deus te pediu uma coisa louca, faça, porque Deus não tá te chamando para agradar pessoas. Deus te chama para agradar Ele. Ele precisa ser adorado, Ele precisa ser agradado. A nossa vida é para servir a Ele. Amém? Então, aqui na continuação, Jesus pegou então os pães, deu graças a Deus e repartiu com todos e fez o mesmo com os peixes. Todos comeram à vontade. Agora eu vou fazer um exercício aqui com vocês. Vou pedir um negócio que o Senhor pediu para mim. Então, assim, acreditem, né? Vou pedir para a gente fechar os olhos. Vou pedir para a gente fechar os olhos. E como na passagem que a gente viu aqui, que aquele menino entregou tudo que ele tinha ali para Jesus, eu quero que você se coloque agora no lugar daquele menino. E eu quero que você mentalize você mesma no lugar daquele menino e olhe ao redor da sua multidão, as pessoas que te cercam. Agora eu quero que você tente ver o que tem nas suas mãos. O que tem nas suas mãos que pode ajudar a alimentar a multidão à sua volta. Amém? Podem abrir os olhos, mulheres. A mulher com propósito é como esse menino que tinha muito pouco. E, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. 5.000 homens, tinha quase 5.000 homens. Será mesmo que aquele menino era o único que tinha algo para entregar? Será que mesmo que aquele menino era o único que tinha alimento consigo mesmo? Eu acredito que não. Eu acredito que tinha mais gente lá, com comida para poder oferecer. Mas eles estavam retendo para si mesmos. E esse menino entregou o pouco que ele tinha. E a Bíblia aqui nem fala o nome dele. O nome dele nem aparece. Mas ele entregar o pouco que ele tinha para Jesus fez toda a diferença, porque ali ele tinha um propósito.
Ele foi usado para alimentar uma enorme multidão. E como eu falei, esse milagre é conhecido até hoje. Amém? O papel desse menino foi muito importante. Sabe o que Deus fala para nós aqui? Gente, o teu papel é muito importante. Amém? O que Deus está falando aqui para nós, mulheres, hoje eu vejo, sabe? Nós estamos aqui no culto de mulheres, nós não temos muitas pessoas. Hoje nós temos um pouco mais do que o último culto. Sabe o que Deus está falando para nós? Para a gente não negligenciar essa reunião aqui. Porque o pouco que a gente tem aqui hoje pode se tornar muito nas mãos dele. Deus pode fazer muito através desse pouco aqui, ó. A partir do momento que a gente está entregando para Jesus, Deus pode fazer muito através disso. E eu creio que vai acontecer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, gente, isso vai acontecer. Amém? Então, gente, sabe o que constrange? É que Deus, ele poderia usar até os anjos dele para fazer a obra dele aqui na terra. Mas ele decide usar eu e você. Pessoas improváveis. O que a gente tem para oferecer? Um dia eu escutei uma frase que me impactou muito. Você é o melhor que Deus tem. E não é porque a gente merece, não é porque a gente é digna. É porque Ele quer nos usar. Ele quer nos usar. Você é mais importante para a obra de Deus do que você pode imaginar. É muito mais. Gente, sabe como Deus vai começar? Fazer a gente alimentar a multidão? Através da nossa casa. Comece no nosso lar. Quantas vezes a gente está preocupado assim, ó, de colocar os nossos filhos não sei quantas atividades extracurriculares, não tem nada errado com isso, né? Mas a gente não tira um tempo para ler a Bíblia com os nossos filhos, a gente não tira um tempo para orar com os nossos filhos, né? E isso é importante, gente. A gente quer que os nossos filhos cresçam amando a Deus, tendo consistência, uma vida constante com Deus. Mas às vezes eles não veem isso na nossa vida. Às vezes eles não veem Deus como prioridade na nossa vida. Sabe, às vezes a gente quer tanto que os nossos filhos cresçam na igreja. Gente, mas tem pessoas que só frequentam quando pode ser beneficiado. Vem um culto, falta 3. Isso é sério, gente. Como é que a gente quer que os nossos filhos participem daquilo que o Senhor tem feito se nem a gente é corpo de Cristo? Eu vou falar mais um pouquinho das minhas experiências, né? Das experiências que a gente tem vivido em casa. O que eu tô falando aqui, eu não quero que vocês pensem, o Júlio tá, né? Não, pelo amor de Deus, gente. Eu vou dizer uma coisa, eu tenho 2 filhas, uma de 12 e uma de 5. E eu e a Dori, a gente tá conversando esses dias, né? São crianças, tem desafios, tem... Como todo mundo, todas as crianças têm. Birra, choro e desafio de fase, enfim. Mas uma coisa, gente, eu sei do que minhas filhas têm experimentado com Deus. Sabe, eu sei que aqui na igreja, às vezes, né, a nossa pequena tem vergonha, às vezes, de orar no ministério infantil ou coisa assim, mas eu sei do que elas têm experimentado dentro de casa. Sabe, gente, assim, ó, quando a nossa filha mais velha chegou, ela tinha muito pânico para dormir, medo. E a gente decidiu guerrear isso em oração. Todo dia a gente orava. Todo dia a gente guerreava, cara. Chegou um ponto que parou. Acabou, cessou. E ela sabe disso. Porque ela viveu isso. A mesma coisa a gente começou a enfrentar com a nossa filha mais nova pouco tempo atrás. E aí, de novo, em oração. Guerrear em oração. Orar. Sabe o que é? A tua filha de 5 anos pegar na tua mão, olhar nos teus olhos e falar assim... Mãe, ora por mim. Aí ela acordava no meio da noite, às vezes com um pesadelo ruim. Mãe, ora por mim. Sabe o que é isso, gente? Ela tem experimentado que a oração é lugar de segurança. Que é lugar de descanso. De alívio. É lugar seguro. Sabe? Quantas vezes, assim, né? Às vezes a gente é mulher, tem às vezes crise de dor de cabeça. Assim. Quantas vezes, gente, eu falava até pra minha filha pequena, filha, ora pela mãe. Estende a tua mão na cabeça da mãe, ora pela mãe. Sabe o que é isso? Quando tu faz isso, tu tá
ativando o teu filho no reino de Deus. Ele pensa assim, opa, Deus pode me usar também? Glória a Deus por isso. E sabe quantas vezes ela meio que se cai, meio que, né, ou faz algum raladinho. Daqui a pouco ela fala, mãe, Jesus curou, saiu. A gente saiu daqui da última vigília, tudo aleluiado, como o pastor André fala, né? Aí no outro dia ela meio que quase caiu da bicicleta, ela, olha mãe, Deus livrou. Sabe, gente? Faz alguns meses, assim, ó, que Deus tem me levantado, que Deus tem me tocado para orar pela igreja, pelos cultos. E muitas vezes, a maior parte das vezes eu faço isso no meu secreto, na minha oração com Deus. Mas todo dia eu faço devocional com a filha mais velha. O que acontece? Volta e meia aconteceu de eu orar pela igreja na frente dela. Sabe o que aconteceu? Começou a acontecer? Adivinha? Ela começou a orar por isso, gente. Agora, toda semana, pelo menos uma vez por semana, eu oro pela igreja. Gente, eu não estou falando que olha só meus filhos como são exemplo. Não, pelo amor de Deus. Eu estou falando que o que a gente planta na vida dos nossos filhos, o mundo não vai roubar. As experiências que eles vão ter com Deus vão frutificar. O mundo não vai roubar. Sabe, gente? A gente às vezes é tão preocupado com o futuro do nosso filho. Que profissão que vai ter, que isso aqui. Gente, se Deus chamar nossos filhos para ser missionário, para ser pastor, sei lá o quê. Né? Gente, são chamados específicos, mas se eles não se tornarem isso, se eles forem médicos, se eles forem engenheiros, que sejam médicos, engenheiros, que falem de Deus por onde eles estarem, onde eles passarem. Sabe, gente, que ganhar o coração de nossos filhos para Jesus se torne um propósito nas nossas vidas. Sabe? Valeu a pena. Dá trabalho, mas vale a pena. Que se torne um propósito, sabe? A mulher com propósito é também, principalmente a mulher que tem o propósito de Jesus dentro do seu lar. E aqui então, daí no versículo 12, diz que quando todos já estavam satisfeitos, Jesus disse aos discípulos, recolham os pedaços que sobraram, a fim de que não se perca nada. E ainda encheram 12 cestos com o que sobrou da comida. Gente, é muito forte isso. Quantas multidões nós temos deixado de alimentar porque nós não estamos deixando o Senhor nos usar. Nós não estamos dizendo sim para o Senhor. Quantas vidas deixando de ser impactadas porque nós não estamos cumprindo o propósito que o Senhor nos chamou. Gente, não vamos desperdiçar aquilo que o Senhor tem colocado. O pouco que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, não vamos desperdiçar. Porque pode se tornar muito. Gente, agora pensando aqui no prático, né? Se você hoje serve no ministério infantil, você já parou para pensar que as crianças que estão sendo ministradas lá no ministério infantil vão carregar aquilo que elas estão aprendendo pelo resto da vida? Elas nunca vão esquecer daquilo que elas estão aprendendo. A criança aqui de hoje é a igreja de amanhã. Se você serve nos adolescentes, você está mais perto ainda de ver isso acontecer. Porque os adolescentes estão mais perto de se tornarem adultos, não é mesmo? Se você serve na limpeza da igreja, você já parou para pensar que você está participando, você está promovendo, você está fazendo parte da preparação de um culto agradável ao Senhor? Já pensou se você chega aqui e não pensa assim, eu só vou limpar a igreja, eu vou limpar a igreja. Não. Eu vou limpar a igreja orando pelo culto. Eu vou limpar a igreja orando pelas pessoas que vão sentar nessas cadeiras. A gente precisa enxergar além das coisas. Enxergar o propósito por trás de cada coisa que a gente está fazendo para Deus. Você que faz parte da multimídia, você já parou para pensar que uma postagem sua pode alcançar de 100 a 200 pessoas? Você está impactando 100 a 200 pessoas numa postagem só. Você está evangelizando de 100 a 200 pessoas numa postagem. Olha o propósito por trás de cada coisa que a gente faz para o Senhor. E, gente, se assim, você não tem, você não sabe, ainda não entendeu qual o seu propósito, ore, busque em Deus. Mas que a gente não viva de uma forma uma maneira vã de viver. Sabe? Oi?
Isso. Busca a Deus. Não adianta você querer botar o seu nome em tudo quanto é ministério. Isso não é para fazer isso. Busca a Deus. Busca a Deus. E aonde o seu coração queimar. O Senhor é o maior interessado em revelar isso para você. Ou você já sabe qual é o seu propósito, mas está fugindo. Gente, não fuja do propósito de Deus. Porque é desafiador, eu não vou mentir para vocês que é desafiador. Mas é a melhor coisa que você pode fazer na vida. Sabe por quê? Quando você vive o propósito de Deus, Ele te preenche, Ele te dá sentido e Ele não te deixa desistir. Ele te faz olhar para frente, você não desiste, você até cansa, mas você aprende a descansar, não a desistir. Porque o propósito não te deixa desistir, porque o propósito é maior do que tudo. E é o que faz sentido. Se quer uma vida que faça sentido, viva o propósito de Deus. Amém? E outra coisa, gente. Jesus compara tantas vezes a igreja ao corpo de Cristo, né? Agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês. No corpo da gente, quais são as partes, assim, que ficam muito visíveis? Eu ando, eu falo, eu mexo os braços. Partes mais visíveis, braço, perna. Por que a gente tem a mania de achar que só aquilo que é visível é importante na igreja? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Alguém pode viver sem braço, sem perna, até sem olhos. É difícil, né? Tem um processo de adaptação. Mas por que a gente acha que só quem está ministrando é importante? Ou só quem é que está cantando com uma voz linda que nem a da Lara? Por que a gente acha que só quem é importante é quem está visível? Você pode viver sem um braço e uma perna. Em nome de Jesus que isso não aconteça, né? Mas a pessoa é possível viver sem um braço e uma perna. Mas tira um órgão interno para ver se a vida não para. E o órgão interno está escondidinho, ninguém vê. Mas se ele não estiver funcionando, a vida para. Não é? Gente, que a gente seja que nem esse menino, sendo o mais improvável. Ele foi usado por Jesus de uma forma que a sua entrega impactou não só aquela multidão, mas continua impactando e atravessando gerações até hoje. Vou contar para vocês uma historinha de uma moça da Argentina. Essa moça, ela tinha um chamado. Com 17 para 18 anos, ela já tinha um chamado muito forte. É um chamado específico para ser missionária. Só que com 17, 18 anos, ela já tinha um namorado. Isso aconteceu alguns anos atrás. Então, ela casou. E já no primeiro ano de vida, ela teve o bebê. E o que ela falou? Eu sou tão jovem, eu tenho a vida toda para servir a Deus. Eu vou criar, educar o meu filho. Então, depois eu vou servir a Deus. Eu vou cumprir com o meu chamado. E aí o tempo passou. A gente sabe que a vida passa muito rápido, né? O que aconteceu? O filho dela, puf! Ela piscou, o filho dela já tinha quase 18 anos também. E o filho dela seguiu o mesmo caminho. Com quase 18 anos ele casou também. E logo deu o primeiro neto para ela. Com 37 anos ela já era avó. Porque tudo foi muito cedo na vida dela, né? E aí ela pensou assim, eu sou muito jovem ainda, eu vou ajudar a criar e educar o meu neto. E então, eu vou servir ao Senhor. Gente, a vida passou tão rápido que com 65 anos, ela tinha esquecido do chamado que Deus tinha colocado nas mãos dela, daquilo que o Senhor tinha colocado nas mãos dela. E então, tinha um homem de Deus assim passando na rua dela, e o homem de Deus sentiu em Deus assim, ó, vá, aperte naquela campainha e fale tal coisa para aquela mulher. Então ele obedeceu, apertou na campainha e a mulher atendeu. E aí o homem falou aquilo que o Senhor estava mandando, e ele falando como Deus. E Deus falando assim para ela, você era muito jovem quando eu te chamei, mas você me esqueceu. Por conta disso, 200 mil argentinos irão morrer sem conhecer a Jesus. E naquela noite, ela faleceu, ela partiu. Sabe, gente, é muito importante. A gente não vai ver. A gente nem sempre vai ver tudo aquilo que a gente faz.
Mas as pessoas que são impactadas pela sua vida vão saber. E o Senhor também. Sabe, gente, o meu sogro, ele era uma pessoa assim, né, com seus desafios pessoais, como todo mundo aqui. Mas ele era uma pessoa que tinha uma veia evangelística muito grande. Ele falava muito de Jesus para as pessoas. E sabe, a minha família, assim, tinha começado a ouvir falar de Jesus. Meu pai não queria muito saber na época. Mas o meu sogro conseguiu conquistar. Então o meu sogro sentia no coração de fazer um estudo bíblico, para estudar a Bíblia, né? E ele começou a fazer isso. E ele fazia toda sexta-feira. Toda semana. E assim, gente, depois de uma semana inteira de trabalho, cansado, chuva, sol, frio, ele morando em outra cidade, mas ele fazia toda sexta-feira. E eu sei que a intenção dele era alcançar mais pessoas, era que mais pessoas viessem ao grupo, ao estudo bíblico, né? Mas assim, ó, de vez em quando vinha uma outra pessoa, mas basicamente aquele estudo bíblico era formado pela minha família, mais ninguém. E eu vou dizer para vocês uma coisa, como aquele alimento sólido nos sustentou a nossa família. Quantos percalços no caminho a gente passou e aquele alimento sólido nos sustentou. Sabe? Então, meu sogro, sabe como eu queria hoje que ele estivesse vivo para eu poder falar isso, sabe? Agradecer toda a dedicação. Porque eu sei da diferença que isso fez não só na minha vida, mas na vida da minha família toda. Né? Dos meus pais, da minha irmã. E eu me tornei até nora dele daí, através disso. Então mudou toda a vida, né? E assim, gente, uma coisa assim, uma das cenas mais importantes, assim, que eu acho que eu nunca vou esquecer na minha vida, foi o velório do meu sogro. Porque ele faleceu. Mas ele era um evangelista tão grande, assim, que no velório dele, o pastor que estava conduzindo o velório perguntou assim: quantas pessoas hoje estão aqui porque foram impactadas pela vida do Percy? Quantas pessoas ouviram falar de Jesus porque o Percy falou? Quantas pessoas estão aqui porque são frutos dele? E eu comecei a ver pessoas levantando as mãos. Tinha pessoas até de outros estados ali, gente. Então eu levantei a mão porque eu, como nora, fui uma dessas pessoas. E sabe, gente, a primeira ministração que o Senhor me deu, eu fui procurar, né, um caderno para escrever, né, para não esquecer de nada que o Senhor estava me falando. E aí eu peguei um caderno assim que estava lá com as páginas vazias. Gente, eu escrevendo, quando eu vejo aqui, ó, o nome do meu sogro aqui, esse caderno era dele. Como se me falasse assim, ó, eu cumpri o meu propósito. Agora vai tu e cumpre o teu. O que eu comecei, tu continua. Amém, gente? Amém, gente? Se alguém falou de Jesus para você, você está aqui porque alguém falou. Não guarde isso com você, não retenha esse alimento. Alimente a multidão. Não guarde para você. Não guarde para você. Isso me leva a pensar em outra coisa. Eu sei que parece meio... que pesado falar disso. Mas é necessário, gente. Quando a gente morrer, o que vai estar escrito na nossa lápide? Nossa, essa mulher é uma mulher fitness. Essa mulher era uma masterchef, cozinhava como ninguém. Essa mulher era o sinônimo de beleza. Ou vai estar escrito assim, ó, essa mulher me ensinou a amar Jesus. Sabe, que esteja escrito que essa mulher me ensinou a amar Jesus. Sabe, gente, no Evangelho de João, ainda que a gente estava lendo, se vocês lerem lá no capítulo 18, vocês vão ver que os soldados estavam vindo para pegar Jesus, né? Porque ele estava perto de ser crucificado.
E quando os soldados chegaram no local onde Jesus estava, parece que eles não conseguiram achar Jesus de cara. E sabe o que Jesus fez? Ele sabia o que ele ia passar. Ele sabia o que estava para acontecer. Ele mesmo se apresentou. Quem vocês estão procurando? Jesus de Nazaré, sou eu. Diz que os soldados ficaram tão impactados que eles até caíram no chão. Olha a unção que Jesus carregava. E aí Jesus volta a perguntar, quem é que vocês estão procurando? Jesus de Nazaré, ele volta, sou eu. Aí Pedro já todo, né? Puxa a espada, quer cortar cortou a orelha do soldado. Jesus falou, manda ele guardar a espada. E aí Jesus fala assim, você acha que eu iria afastar o cálice de sofrimento ao qual o Pai me deu? Jesus, ele não fugiu do seu propósito. Ele não fugiu do seu propósito. E olha que Jesus estava prestes a enfrentar a pior morte. E não é porque era morte de cruz, é porque ele carregou o meu e o seu pecado. Jesus, ele sabia que o seu propósito era um dos mais difíceis, mas ele não fugiu. Ele foi ao encontro. Ele nem deixou eles ficar procurando. Ele foi ao encontro do seu propósito. Ele foi ao encontro do propósito. Gente, Jesus cumpriu o propósito dele para que eu e você possamos cumprir o nosso. Alimente a multidão com o amor de Jesus. Alimente a multidão ao seu redor. Amém? Em nome de Jesus, gente. Eu gostaria de orar para quem sentiu, se identificou com essa palavra. Gente, não vamos transformar essa reunião num negócio enrijecido. Vamos fazer jus aos nossos